Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta quarta-feira, dia 9 de julho de 2025, com muitas informações importantes. Teve retorno importante e uma das joias da base do Inter treinando no CT Parque Gigante. O adversário do Inter no final de semana demitiu seu treinador e já tem novo técnico que vai comandar a equipe aqui no Beira-Rio no próximo sábado à tarde. A gente fala sobre a crise no adversário do Inter no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana e também sobre a revelação feita por um dirigente do Inter. Existem contatos com possíveis investidores para um curto prazo no Internacional. Porém, a resposta foi diferente do que se imaginava. E também uma revelação importante sobre contratações no Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade na KTO e tu encontra as melhores odds para a final do Super Mundial no domingo e a volta do Campeonato Brasileiro. Domingo, Chelsea e Paris Saint-Germain. Paris atropelou o Real Madrid na tarde desta quarta-feira e vai ter um baita jogo no domingo à tarde, Chelsea e Paris Saint-Germain pela final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e tem o retorno do Campeonato Brasileiro. Tem o Inter no sábado, 4h30 no Beira-Rio contra o Vitória da Bahia. Então, tu que não tem registro ainda na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo. O primeiro link é o da KTO, é o meu link, te registra por ele. Só tu entrar nesse link, aperta nele e aí lá no site da KTO, em um minuto e meio no máximo tá feito o registro, pode dar uma brincada e tirar uns pila do sueco. E quero falar aqui também de Mais Ágil Assessoria, tá? Mais Ágil pode botar dinheiro no teu bolso em até 1 hora, te ajudando com o teu FGTS, teu fundo de garantia. Aquele valor que fica parado lá na tua conta do FGTS, às vezes tu nem sabe quanto tem, nem sabe como sacar, e a Mais Ágil vai te ajudar com isso. Tu pode ou digitar manualmente o WhatsApp deles que está aparecendo na tela para vocês, ou entrar no primeiro comentário fixado, que abaixo do link da KTO tem o link da Mais Ágil Assessoria. Tu entrando nele vai te direcionar para o WhatsApp dos caras, tu troca uma ideia com eles, em até 1 hora eles vão sacar esse valor e botar na tua conta, no teu bolso. Então entra em contato com o time da Mais Ágil, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter treinou hoje no CT Parque Gigante e tem algumas novidades importantes. O Inter entra em campo no sábado contra o Vitória da Bahia, às 4h30 da tarde no Estádio Beira-Rio. Um bom dia para um jogo de futebol, né? Sábado, 4h30, então a expectativa é de um bom público no Beira-Rio. E o Inter teve algumas novidades importantes nesse treinamento de hoje. O Brian Aguirre participou normalmente da atividade. Ele que ficou fora do jogo treino contra o Brasil de Farroupilha no sábado. Ontem também no treino, que foi boa parte dele aberto para a imprensa, eu estava lá. Ele treinou separado do restante do grupo, mas com bola. Ele teve um desconforto recentemente no adutor da coxa na quinta passada e aí não pôde jogar o jogo treino contra o Brasil de Farroupilha. E hoje ele treinou normalmente, tá? O Juninho, que também não participou, assim como a Aguirre, do jogo treino contra o Brasil de Farroupilha, ele ainda segue trabalhando separado, já se torna uma dúvida maior para o jogo do final de semana contra o Vitória no Beira-Rio. Mas o Brian Aguirre deve voltar, e aí o Alan Benítez, reforço contratado nessa janela pelo Inter junto ao Cerro Porteño do Paraguai, deve começar no banco, ele que foi titular justamente pela ausência do Aguirre no jogo treino contra o Brasil de Farroupilha, tá? Então o Aguirre deve ser relacionado, o Juninho ainda é dúvida, e aí tem os retornos de Rocher, Mercado, Vitor Gabriel e Carboneiro, além da estreia do Alan Benítez. E lembrando, né, o Bernabé hoje treinou mais uma vez separado, não deve ser relacionado para o jogo do final de semana, tá? E teve uma outra novidade interessante no CT, tá? Porque o Roger, já que não vem tendo o Bernabé, porque ele está trabalhando separado, né, se recuperando ainda da lesão grau 3 que teve na coxa, mas já trabalhando no campo, com bola, mas ainda não com o grupo, ele chamou um lateral esquerdo da base, que é o Cauã Barbosa, que foi titular até em determinado momento do Sub-20 do Inter, porque o Pablo, que é outro garoto lateral esquerdo que era do Sub-20, subiu com o Roger no início do ano na disputa do Gauchão, foi bastante aproveitado, treinou bastante, foi relacionado para diversos jogos com o elenco profissional. E aí, dentro disso, o Pablo no profissional, o Cauã Barbosa vinha sendo titular nas categorias de base. Teve uma inversão. O Inter perdeu ontem para o Fortaleza, está se aproximando de novo da zona de rebaixamento, uma situação muito ruim do Inter no Sub-20.
E aí o Pablo desceu para jogar esse jogo e o Cauã Barbosa treinou hoje. Inclusive, os relatos são bem positivos sobre o treino desse garoto, Cauã Barbosa, lateral esquerdo de 18 anos, que participou da atividade. Bom, gente, eu falei sobre o adversário do Inter no final de semana, né, o Vitória. E é um time que, se vamos lá, o Inter tá no momento de estabilidade no Brasileirão, o Vitória é mais ainda, né? O Vitória hoje, apesar de estar acima do Inter na tabela de classificação, tem a mesma pontuação. Os dois têm 11 pontos, tá? Só que qual que é o ponto do Vitória? O Vitória acabou de trocar de treinador hoje, tá? Ninguém esperava isso. Pô, teve um mês inteiro para treinar. O Vitória jogou ontem, perdeu pro Confiança, foi eliminado na Copa do Nordeste e demitiu o Thiago Carpini na tarde desta quarta-feira e já tem novo técnico, Fábio Carille, tá? Eu, longe de ser um fã do Carille, é um técnico bem retranqueiro, então podemos esperar um jogo mais chato, mais truncado contra o Inter no sábado, porque o Vitória tá contratando um técnico que trabalha assim. O Carille é um cara retranqueiro, é um cara que bota todo o seu time atrás da linha da bola para tentar explorar contra-ataques, achar um golzinho. Então acho que eles têm boas possibilidades de dificultarem pelo menos o jogo pro Inter. O Inter é bem melhor do que o Vitória se fosse o Carpini ou se fosse o Carille. Agora, sendo o Carille, pode ser que seja um fato novo e que o Vitória venha de outra forma contra o Inter nesse jogo. O Vitória, como eu disse ontem, eliminado aí, eliminado pro Confiança, perdeu em casa para 1-0 no Barradão e tá fora da próxima fase aí da Copa do Nordeste. Deixa eu avançar aqui com vocês e falar um pouco sobre algumas informações que foram reveladas e confirmadas pelo vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, numa entrevista que ele concedeu hoje pro Lucas Colari e pro Alexandre Ernst, do Voz do Gigante. E nessa entrevista, ele fez duas revelações que eu julgo bem importantes sobre janela de transferências e questões financeiras do Inter, tá? A primeira delas, o José Olavo Bisol deixou claro que a dívida do Inter e o fluxo de caixa que o Inter tem neste momento da temporada não impede do Inter fazer contratações. Ou seja, o Inter vai contratar. O Inter vai poder botar ainda assim dinheiro na mesa. A questão é que o Inter não vai ter como botar dinheiro novo e dinheiro à vista por essas contratações. O que poucos clubes cá entre nós fazem atualmente. Pagar um jogador à vista. Isso o Inter não tem como. Ele deu até um exemplo. Eu não tenho 4 milhões, 5 milhões de dólares para pagar à vista num jogador. Mas dependendo do negócio, podendo negociar, pagar de forma parcelada, diluir em mais de um ano de contrato, sim, aí tem como pagar, aí é algo que o clube consegue fazer. Ou seja, a proposta de 3 milhões de dólares pelo Juan Portilla, a proposta de 4 milhões de dólares pelo Alan Rodrigues, o Inter entende, no seu bastidor, que fez elas com segurança, por mais que o Inter ainda não admita, tá? O Bisol não admitiu as propostas e é uma postura do Inter não admitir os nomes e nem propostas. Mas a gente sabe e tem a informação de que o Inter fez essas duas ofertas. São ofertas que o Inter, dentro das suas condições de pagamento parcelado, com a dívida que tem hoje, com o fluxo de caixa que tem hoje, tem condições de fazer. O Inter garante que, para pagar à vista, não teria como. Mas não é à vista que o Inter está tentando a contratação desses jogadores e tem sim confiança de que pode conseguir fechar. A situação do Portilla a gente sabe. O Tajeres pediu 6, o Inter ofereceu 3, aliás, e depois o Tajeres pediu 6. Então já é uma situação de tu dobrar o valor. Mesmo que seja parcelado e não seja à vista, tu tá tendo que dobrar o valor de uma proposta que tu fez por um jogador. Então já fica mais um pouco complicado. Já fica um pouco mais, complicado. Mas o Bisol deixou muito claro isso, que é diferente tu não poder pagar de tu não poder pagar à vista, não poder pagar agora todo o dinheiro. São duas questões bem diferentes, então ele confirma que o Inter vai contratar e tem dentro das suas condições possibilidade de pagar esses valores desde que sejam parcelados. E a outra informação que ele confirma é de que o Inter está buscando investidores. O Inter fez ligações, tem conversas, segundo o vice de futebol do Inter, constantes, que são tocadas pelo presidente Alessandro Barcelos, e que o Inter ligou para alguns desses investidores, entre eles o Elusmar Maggi, o cara que pagou 1 milhão para o Rodinei jogar contra o Flamengo, que apoiou a reeleição do presidente Alessandro Barcelos lá no final do ano de 2023, o homem da soja, que teve a foto com o presidente Barcelos. O Inter ligou para ele, só que o Inter ouviu do Elusmar Maggi e de outros investidores
que eles não têm hoje a confiança de aportar esse valor no Inter. Não foi dada uma justificativa, o Inter não tem, segundo o próprio Inter e segundo o que o Bisol disse, os motivos para eles não quererem investir no Internacional, mas até o momento os investidores que foram procurados, que têm conversas com o Inter, não demonstraram interesse de fazerem esses investimentos no Internacional neste momento. É uma informação ruim, é claro, porque é difícil tu encontrar investidor. Quando tu encontra, tem contato com ele, conhece colorados, investidores com muito dinheiro, eles não querem botar dinheiro do clube, fica mais complicado. Tu vai conseguir daí da onde? Vai ter que ou levar da forma que tá levando, ou tentar um outro investidor de alguma forma. Mas é difícil, é complicado. Não demonstraram interesse, ele disse que as conversas ainda existem, mas que não é por falta de tentativa do Inter que os investidores não botam dinheiro no clube. É por falta de vontade desses investidores de investirem no Internacional, inclusive o Elusmar Maggi. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.